Olá, telespectadores do programa Ecologia em Ação. Mais uma rodada sobre problemas da água e também problemas da nossa sociedade, da nossa cidade de Joinville, que em tempo de chuva e um serviço de terraplanagem na rua Arnaldo Moreira Duá criou problema esta semana. Aí eu vou mostrar para vocês, em 3 minutos, o que aconteceu no Arnaldo Moreira Duá. É triste isso aí. Vamos lá. A sujeira aqui da rua. Então eu mostro para vocês algumas imagens que nós já tivemos em Joinville, do serviço de terraplanagem em tempo de chuva. O asfalto fica sujo, não existe planejamento para isso, não existe acompanhamento técnico e a cidade se emporcalha. Quem lava o carro por R$30 ou R$40 vai sujar o carro na passagem dessas ruas sujas. E aqui nós temos mais um exemplo triste. E aqui a prefeitura fazendo a limpeza do rio, de um dos braços do rio do Cachoeira, e a lama sendo jogada em cima do piso, do calçamento, criando um problema seríssimo. E nós então sugerimos cuidados essenciais quando a obra implica em movimentação de resíduos sólidos da construção civil por vias públicas. Olha só o que tem que fazer. O canteiro de obra deverá ser preparado para transporte de resíduos sólidos para que o material transportado não impacte as vias públicas. Isso aí é importante. Você não pode usar a via pública como depósito de material de construção, você não pode sujar a rua. Você, antes de fazer um serviço de trator, você tem que preparar o terreno internamente, ensaibrar ele para o caminhão não sujar as rodas. E aí você pode sair carregado com o teu
teu aterro, o teu resíduo da construção civil para a rua. E a caçamba tem que ser blindada. Se for lodo, não pode correr o lodo em cima do asfalto. Acesso deverá receber a camada de brita, como falei, ou implantar um lavador de pneus, ou ainda lavar as vias públicas impactadas. Na construção civil, normas técnicas deverão ser seguidas e praticadas como código de obras. Isso da qualidade é serviço de gestão ambiental. O construtor tem que conhecer isso aí, senão não é construtor. O construção não tem direito de sujar e emporcalhar a rua e usar as vias públicas como fosse seu canteiro de obras. Toda obra deve apresentar um plaquetário no qual constam informações da obra e seus responsáveis técnicos. Imagina, o cara só coloca a placa do prédio que vai construir para vender apartamento. O engenheiro não aparece, o CREA não deu o visto da obra, da construção da obra, da operação, nada. E a prefeitura deixou, e a fiscalização não aconteceu. Deverá, antes do início, construir um tapume que não agrida as vizinhanças e seja elegante para o bairro. Isso aí tem que fazer, os tempos mudaram, as construtoras se modernizaram, estão fazendo curso. Todo canteiro de obras deverá ter espaços para veículos de descarga e estocagem de materiais da construção civil. Não pode usar rua, nem o passeio, entenderam? Não pode. O licenciador da obra, mesmo de terraplanagem, deve estabelecer que os resíduos gerados na obra devem ter certificação de destino final. Não pode encher o caminhão caçamba e descarregar no mangue para fazer mais um lote clandestino. Isso é o que acontece em Joinville. Então agora nós vamos falar com o Arno Ernesto Kumlin, que é arquiteto, planejador dos espaços urbanos. Que tal? Também. É, beleza, hein? Isso é arquiteto urbanista. Esse é urbanista. E preocupa-se pela importância da água para as cidades modernas. Cidades antigas têm problemas. Agora, cidades modernas, como Joinville, vai ser uma cidade moderníssima. Se você andar pela cidade hoje, Zona Norte, por exemplo, as casas que tinham há 10 anos atrás, hoje são prédios bonitos, arquitetados, bonitos. A presença do arquiteto está ali. Mas então, Arno, vamos conversar sobre água. Aí a primeira pergunta é essa, é um desafio. Vou parar você um pouquinho. Vai ter água para todos os próximos anos na grande metrópole Joinville? Eu vou voltar um pouco só no tema anterior. Posso? Pode. A Lei Complementar 84 de 2020, artigo 77, diz que é proibido conduzir sem os devidos cuidados qualquer material sobre via pública. É proibido. Código de posturas. Isso está na nossa lei de 2020. De 2000, Lei Complementar 84. Ou seja, está lá, é proibido. Simples. Cumpra-se a lei. Se não Mas tem que ter uma licença para transportar. Também. A licença é obrigatória. Mas o devido cuidado é obrigatório também. No transporte. E se isso não é cumprido, isso deve ser devidamente fiscalizado. E a Lei 12.305, do Código dos Resíduos Sólidos, também diz isso, de que a destinação final tem que ser certificada. Exatamente isso. Bom, mas nós estamos fragilizando muito os nossos controles ambientais, de várias formas. E a água é uma dessas preocupações. Eu mandei para um grupo, acho que nessa semana mesmo, um pequeno texto dizendo quando nós poderíamos imaginar que um dia iria faltar água. O que está se fazendo? Eu diria que nós estamos sacando sobre um cartão de crédito sem o devido cuidado ou sem a preocupação em pagar essa conta. É como se antigamente, que a gente usava mais o talão de cheque, a conta corrente, quer dizer, sacar a descoberto. Nós estamos fazendo um saque sobre o meio ambiente sem a devida cobertura, sem a devida preocupação. E faz tempo isso? Faz tempo. E aí você tocou o seguinte, Joinville vai continuar a ter água? Por quanto tempo? Quais são as contas que estão sendo feitas? A questão não é só uma questão local, é uma questão regional, é uma questão mundial.
a mudança climática está alterando o ciclo de chuvas, as temperaturas. Nós precisamos, e há pouco eu estava comentando com você, que para produzir água é igual a produzir, é igual a uma fábrica, onde eu tenho certos insumos e lá no final sai água. Eu preciso da terra, do terreno, da topografia, da vegetação, do clima como um todo. Se eu começo a alterar exageradamente todos esses insumos, provavelmente eu vou afetar o produto final. Essa é a preocupação que nós devemos ter. Ou seja, nós não estamos tendo essa preocupação. Mas e tem outros fatores. Nós temos aí legislação de ocupação de solo sendo fragilizada ou flexibilizada, permitindo usos sem as devidas contrapartidas. E nós temos uma falha terrível na fiscalização, ou seja, estão ocupando demasiadamente e de forma inadequada as áreas rurais, sem os devidos cuidados quanto aos impactos gerados, ou a produção de toxicidades ao meio ambiente, certo, principalmente poluindo água. Tudo isso é uma preocupação que cada vez aumenta mais. Mas as autoridades assim não estão dando muita ênfase a isso. A gente não percebe essa vontade ou esse controle sobre essas questões, principalmente a flexibilização da legislação e a fiscalização, que, no meu entendimento, devia ser mais atuante. Você veja, eu como presidente da Prema, há muitos anos, porque ninguém quer ser presidente da Prema, né? É complicado, né? Você sofre muita perseguição, né? Como profissional, né? Com certeza. Então, eu como presidente da Prema, sempre tive o telefone direto do presidente da Fundema e da Sama. Certo. Só que essa última administração ainda não me passou o telefone direto, eu não consigo. Eu não consigo falar, por exemplo, com a secretária. Deu um plantão aí, deu uma catástrofe, eu não posso falar direto. Um caminhão de carga tóxica caiu dentro da bacia de captação, eu não tenho como falar diretamente com ela para agilizar a movimentação da sociedade, para impedir a intoxicação do povo. Não se consegue, está muito complicado. Eu tenho que entrar através da ouvidoria do município, fazer um requerimento, esperar não sei quantos dias para anunciar a catástrofe que aconteceu há 3 dias atrás. Mas isso é outro assunto. É questão de gestão de risco. Vamos adiante. Quem faz a outorga de captação vai ter água garantida? Não. Você sabe que já um número de empresas grandes de Joinville já fizeram outorga. Sim. Na Sodina. Sim. Escondido. Foi tudo combinado. Claro que foi combinado. Não sabe. Eu não sei se a CAGES fez a outorga. Vamos ver, assim, tem algumas bombas localizadas em determinados pontos do município que a gente vê claramente isso sendo feito. É só ter um pouco de, vamos dizer assim, de imaginação o que estaria fazendo determinado prédio ao lado de determinado corpo hídrico. Exatamente. E fazendo barulho de bomba. O que é isso eu não sei. Tem que começar a imaginar o que seria isso. E esses prédios grandes, por exemplo, como em Balneário Camboriú, acontece muito, eles colocam um booster dentro do imóvel para chupar a água da rede. Para chupar a água da rede. Para chupar. A água, exatamente. Para chupar. Então, quem não tem dinheiro para ter um booster ou uma bomba de recalque, não vai ter água. Isso preocupa seriamente e a cidade devia estar preocupada. E você veja o caso de Camboriú, por exemplo, eles agora fizeram como reserva estratégica de água as arrozais contaminados com agrotóxico. Exatamente isso. E foi notícia isso durante o verão todo. Acho um orgulho isso. Acham que vão ganhar um prêmio muito internacional por terem descoberto água poluída com agrotóxico para servir para os caras do balneário 1 milhão de habitantes. Mas aquela água até serviria para algumas coisas, menos para o consumo humano. Cara lá compra um apartamento de 12 milhões de reais. Com água. E não vai ter água. Bom, vamos adiante. Eu gosto muito de um livro chamado Não Verás País Nenhum, do Loyola Brandão, que fala um pouco sobre esse nosso país do futuro. É um livro de 82, mas esse livro merece ser lido. Não verás país nenhum. Não terás mais vegetação, não terá mais água, a temperatura será causticante, ou seja,
É um país do futuro bem, é a nossa ficção científica. Vamos voltar para Joinville. É a nossa ficção científica do futuro do Brasil. E quem faz a outorga de despejo? Porque tem a outorga de captação e tem a outorga de despejo. De despejo, exatamente. Então, essa outorga de captação, você reserva um pedaço da água do rio para a tua empresa. Exato. Certo? Certo. E para despejo, você vai reservar um espaço para contaminar o rio, dentro de padrões legais. Dentro de padrões legais, correto. Legais, não, exatamente. Né? Isso é proibido jogar acima dos padrões. Né? Então, será que vai ter esse espaço futuro? Eu estou bastante cético quanto a isso, Gert. Eu me preocupo bastante com essas condições de futuro. Não há uma gestão de risco sobre a cidade. O risco não é o risco do acidente, é risco sobre tudo o que acontece. Veja o caso daqueles prédios que estão volta e meia caindo no Rio de Janeiro. Por quê? Porque não há gestão de risco. Está sendo feito a revelia, sem o devido preparo, o acompanhamento técnico. Assim. Isso é a nossa cidade. As milícias que estão construindo. As milícias são muito mais poderosas do que o próprio governo do Estado. Exatamente. Mas isso se reflete sobre toda a sociedade em várias coisas. Sobre o lixo. Como é que estamos tratando o nosso lixo? Aonde é que está indo o chorume do nosso lixão? Há um controle efetivo sobre isso? Ou seja... Está vazando o chorume lá. A gente sabe disso. Está vazando. Então, essas preocupações, Gert, sobre essa nossa cidade do futuro, a dita cidade sustentável, é preocupante. Tá? E, inclusive, me preocupa muito vários tipos de fragilizações. Está em discussão novamente na cidade a tal do Vale Verde. Vale Verde. Ou seja, é uma ampliação da área urbana sobre a área norte da cidade. Li ontem que foi apresentado no gabinete do prefeito um novo distrito industrial com habitação na zona sul da cidade. Eu não sei corretamente a localização, mas em área rural também. Está em discussão no Conselho da Cidade, num grupo de trabalho, a regulamentação das áreas de expansão urbana norte e sul. A norte é na região perto da Univille, a sul em torno da Curva do Arroz. Mas será que é necessário fazer toda essa expansão urbana, sendo que seria mais barato para a cidade fazer a ocupação dos vazios dentro da própria cidade? Para ocupar terrenos que hoje têm infraestrutura como água, esgoto, transporte público e assim por diante. Ou seja, tudo isso tem que ser avaliado corretamente. Nas longas estiagens previstas, que você já falou, quem primeiro receberá o líquido? Serão os consumidores da CAGE ou serão as indústrias? Não sei, não posso responder. Mas a legislação diz que deve ser o consumidor. Exatamente. O ser humano não é a empresa. Primeiro ser humano. Primeiro ser humano. Agora, que garantias eu tenho disso? E os caras estão expandindo em Joinville, por exemplo, o Parque Business. Sim. Pirini. Expandindo. Será que perguntaram para a ANA ou para a SDS, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável lá de Florianópolis, se há possibilidade de expandir com garantia de água? Essa pergunta eu gostaria que os gestores Como é que licenciam uma empresa, uma nova indústria? Sem a garantia. Sem a garantia da outorga. Ou sem a garantia do fornecimento continuado da água. Ou nos volumes necessários. Claro. Essa é a preocupação. Haverá volume para atender Joinville a longo prazo? Se não há, quais são as alternativas? Uma é a educação para o consumo. Também outra é trocar equipamentos. Trocar equipamentos como reduzir o consumo de vaso sanitário para 6 litros. Ou produzir água da poluída para água. Ou reverter o ciclo. Reverter o ciclo. Exatamente. Guardar água de chuva, fazer a reserva de água de chuva com... E aquífero Guarani não passa aqui, né? Não, é um pouco mais para dentro do estado. Então são vários fatores. Nós não podemos perfurar poço porque a água salobra. Não adianta. Cheia de ferro. Então, o que nós temos que fazer são várias coisas. Estudar o futuro da nossa água, fazer a garantia que aquelas indústrias de produção de água continuem a existir, com as garantias do clima, do ambiente, da vegetação, da topografia, evitar que ela seja poluída e reduzir drasticamente o consumo per capita da cidade.
que é outra forma de... nós temos a Docol aí produzindo equipamentos, nessa cidade, a Docol, a Joinvilense, produzindo equipamentos de controle de consumo. Claro, ou seja, torneiras inteligentes. Torneiras inteligentes e outras formas de a gente tentar reduzir o consumo per capita. Também é uma alternativa para o futuro. Não é uma alternativa, é uma obrigação para o futuro. Uma necessidade. Então nós estamos aí nós temos que virar a chave. Nós temos urgentemente Mas virar a chave. o que me preocupa sempre, não é só o caso de Joinville, é do Brasil inteiro. Sim. É os caras que foram eleitos e entraram na bolha imperial, como diz ao seu lado do ND. Exatamente. Na bolha imperial. Então eles se julgam poderosos. Eles não consultam o Arno, não consultam o Goethe, não consultam o Pischke, não consultam o Schister, não consultam ninguém. E fazem da bolha imperial a bolha poderosa. E acham que estão fazendo certo. Exatamente. Eu sei o que acontece, que quando a pessoa é ungida a um cargo público, de repente ela passa a ter certezas de tudo. E ter a tecnicidade e as garantias técnicas para tudo. Precisa um pouco mais como diria em alemão, langsam. Vamos com um pouco mais de calma, porque nós precisamos controlar o que está acontecendo. Nós vamos perder a mão, vamos dizer assim. Agora, se você acha correto que os empresários são os caras que controlam o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão e Cachoeira? Sempre é o mesmo que está lá. Eu acho que não, tenho certeza que deveria ser participativo, tá? A sociedade civil junto com a entidades públicas. Com os consumidores. E os consumidores também. Até o fato da transferência da controladora da água de Joinville ter sido terceirizado para uma empresa fora de Joinville também é lamentável. Então, é um tapa, hein? É um tapa na nossa cara. Claro. Então são várias coisas desse tipo que a gente... eu tinha acesso à controladora, conhecia as pessoas que lá trabalhavam, e sempre que a gente tinha algum problema, a gente tinha atendimento de qualidade. De qualidade. Então, isso se perdeu. E aí, quando a gente... Se discutiu há uns 2 anos atrás até a alteração da tarifa de esgoto, que eles queriam ampliar a tarifa. Eu não quero saber, eu quero saber o seguinte, quanto custa realmente esse serviço? Primeiro, a prestação de serviço de fornecimento de água potável é uma conta. O esgoto é outra conta. Outra conta. Então, as duas devem ser cobradas. Agora, o valor real é 80% da água consumida? Isso que tem que ser apresentado claramente para a sociedade. Exatamente. Tá? Então, enquanto nós tivermos investimento em esgoto por fazer, eu acredito que os 80% seja o correto. Mas a longo prazo, espero que o esgoto seja, a cobertura de esgoto seja 100%, coisa que é quase uma utopia, mas bom seria, esse valor de 80% não será o correto. Então tudo essas coisas têm que ser mais ou bem estudadas. Porque água vai ser o nosso ouro do futuro, né? Os nossos diamantes. E eu acho que a água está muito barata. A água está barata. Muito barata. Eu fiz uma troca, eu vou dar um exemplo do que eu fiz. Eu fiz várias trocas de equipamentos de água na minha casa. E fiz algumas alterações. Torneira inteligente, troca de vasos. Hoje, a minha conta mês, 4 pessoas, eu paguei R$ 65,00 na conta desse mês. Consome menos de 10 cúbicos. 7 cúbicos foi a última conta. Essa é a minha média, 6, 7 cúbicos, para 2 pessoas. Eu estou com 4, porque eu fiz fiz várias trocas de equipamentos, tá? Torneiras inteligentes, prismatiques e vasos sanitários para 6 litros, ou seja, e houve alguns controles, ou seja, é possível reduzir? Sim, é possível reduzir. Tá? Inclusive, a água, eu tenho 2 contas de água, uma aqui e uma em São Francisco. Aqui, em São Francisco eu estou consumindo menos água e sem esgoto eu estou pagando metade do que eu estou pagando aqui. Então é mais ou menos uma conta razoável. Agora, eu já consumi muito mais, tá, Guerra? Eu acho que a educação para o consumo também é importante. Vamos adiante. As indústrias instaladas no Parque Pirini e as que imigram e estão operando em Araquari?
serão abastecidas por qual sistema? Atualmente, parte ou total do fornecimento de Araquari é Joinville que faz. Joinville que faz. Muito bem. Até quando nós vamos ter capacidade, frente à ampliação do Parque Fabril de Araquari, de atendimento? Eu também não sei quanto tempo a gente pode fazer. Essa é uma pergunta séria. Inclusive, há um tempo atrás, a gente andou discutindo com o ex-vereador D'Alonso sobre alternativas de captação de água para atendimento da rede. Nós começamos a discutir o Rio de Julho como uma fonte, porém o Rio de Julho ele tem o vertedor para outro lado, para Schroeder. Para Schroeder. Ele faz parte da bacia do Rio Itapucu. Então, como é que a gente coletaria aquela água e traria aquela água para Joinville e ao invés de cair... Mas são estudos a serem feitos. Estudos, E a possibilidade econômica da realização disso. Claro. Porque lá em cima ainda tem aquela lagoa lá no Rio do Julho, quem não conhece, vale a pena conhecer a região do Rio do Julho, é muito bonita. Então tem todo aquele manancial hídrico lá para ser... Não é explorado, é utilizado de forma sustentável. Como uma reserva, né? Como uma reserva para Joinville. Para Joinville. Porque está dentro do perímetro do município de Joinville. Então, aquela é uma reserva hídrica que merece estudo para ver a capacidade que ela tem de dar suporte ou apoio. Aquela água não é para uma usina antiga? A usina não está mais, acho que, funcionando lá em cima. Não está mais funcionando. Mas a usina, desculpe, a reserva está lá, ou seja, o lago da usina está lá. Você entra no Google Earth, ela está lá. Está lá. Então, nós temos lá uma coisa... Agora, como é que a gente pode usar? Isso é economicamente viável? Bom, calma aí. Sem água, tudo é viável. Ou seja, quando você tem água barata, de captação barata, não vale a pena você fazer um tipo de investimento de captação assim. Agora, na falta de qualquer água de qualquer lugar, vai ser uma bênção. O que você recomendaria para a conservação de nossas reservas de captação de água de chuva? Uma represa? É uma das alternativas, Guerra. É uma das alternativas, porque ela mantém por mais tempo a água num determinado local. É como se eu fizesse uma caixa d'água. Agora, tem que também avaliar os impactos. Encerrando. Pois não. Temos segurança técnica e jurídica para a água de Joinville? Segurança técnica, eu não vou ser leviano porque eu não posso fazer tal afirmação. Essa é uma pergunta que tem que fazer para a Caixa, né? Exatamente, exatamente. Então, nós terminamos o programa, Arno. Agradeço muito a tua presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre água. Você realmente é um profissional que se interessa pelo município, é um cidadão. Cidadão. Joinvilense, nascido aqui. Então eu como você, eu também sou nascido no Hospital Dona Helena, né? Nós e outros mais, né, nascidos aqui, temos o direito adquirido de discutir os problemas e apresentar soluções para onde nós nascemos, não é isso? Eu acho que todos os moradores de Joinville têm esse direito, né? Tem esse direito, né? E eu espero que cada vez mais se abra espaço para esse direito. Porque o planejamento participativo não é um direito, além de um direito, é um dever. Encerramos assim mais um programa Ecologia em Ação. Aguarde o nosso próximo programa com mais novidades para você. Até lá!